E como é que se estabelece essa personalidade? Através dos princípios que são, em geral, estabelecidos na Constituição. No caso do Brasil, nós temos os nossos princípios na Constituição Federal de 88. Nós já tivemos diversas constituições, mas esses princípios eles se repetem, apesar de estarem hoje escritos na Constituição de 88, eles são muito antigos e fazem parte de uma repetição, de uma personalidade, uma característica que o Brasil tem no âmbito das relações internacionais. Toca la clave, suena el bombo. Olá amigos, tudo bem? Sou eu, Juliana Neyme, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês os 10 princípios das relações internacionais do Brasil. Mas antes é preciso te explicar como é que você vai pensar quando alguém te falar as relações internacionais do Brasil. Imagine que você tem uma casa numa rua com várias outras casas. Lá você vai ter vizinhos que você adora, vizinhos que você detesta, vizinhos que você nunca nem viu e vizinhos que você nem gosta nem desgosta. Tanto faz. No mundo das relações internacionais é a mesma coisa. Um país sempre vai ter um país que ele ama, que tem uma amizade maravilhosa, um país que ele não gosta tanto ou detesta, um país que é irrelevante e um país que nem cheira nem fede. Basicamente assim. Como é que você vai se relacionar com esse país? Você vai ter uma personalidade. E como é que se estabelece essa personalidade? Através dos princípios que são, em geral, estabelecidos na Constituição. No caso do Brasil, nós temos os nossos princípios na Constituição Federal de 88. Nós já tivemos diversas constituições, mas esses princípios eles se repetem, apesar de estarem hoje escritos na Constituição de 88, eles são muito antigos e fazem parte de uma repetição, de uma personalidade, uma característica que o Brasil tem no âmbito das relações internacionais. Então, às vezes, você vai questionar algumas atitudes do Brasil, olhe se essas atitudes elas estão seguindo os princípios. Em geral, elas estão, e por isso nós não tomamos algumas atitudes muitas vezes mais ferrenhas com relação a determinadas situações, porque os nossos princípios das relações internacionais eles dizem de outra forma. Como nós fazemos manter os nossos princípios de relações internacionais? No caso do Brasil, ele tem uma vertente técnica, que é a diplomacia de carreira do Itamaraty. Uma pessoa se apresenta para o concurso do Itamaraty, passa, faz toda a preparação do diplomata e aí ela aprende como lidar não somente com esses princípios dessa maneira mais coesa, mas também com todo o arcabouço teórico e técnico que faz com que um diplomata saiba lidar com as relações internacionais do seu país. Por outro lado, nós temos a vertente política, que em geral é representada pela Presidência da República, através do chefe de Estado e da sua equipe, que transmite, através de algumas outras ações, as perspectivas dos princípios das relações internacionais do Brasil. Essa ideia de estabelecer constitucionalmente os princípios de um país é justamente para deixar de maneira muito perene essa personalidade estabelecida e não fazer com que ela mude no decorrer do tempo a depender do governo. Não é porque hoje nós temos um governo X que nós vamos agir assim, um governo Y que nós vamos agir assado. A ideia é que essa perspectiva de personalidade, de relações internacionais e de política externa, ela se mantenha no decorrer da existência do país, independente de quem esteja no poder. Nós temos alguns exemplos de países no mundo que mudam a depender dos seus presidentes. Os Estados Unidos, por exemplo, é um deles, porque eles são uma república federativa e eles têm uma constituição muito pequena e não é estabelecida da maneira como nós temos no Brasil as características da política externa dos Estados Unidos. Apesar de você vivenciar aí no decorrer da história algum tipo de característica que venha sendo mantida, mas a ideia é que eles, de fato, não têm essa necessidade de manutenção desses valores como nós temos aqui no Brasil. Bom, aí nós vamos falar sobre os princípios e eu vou comentar um pouquinho no final sobre o que a gente tem visto, nós temos visto no decorrer da história sobre a utilização desses princípios. Começando aqui para mostrar para vocês onde é que fica no título 1 dos princípios fundamentais, artigo 4º, tá? E aí você vai ler aqui. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Primeiro, independência nacional. Segundo, prevalência dos direitos humanos. Terceiro, autodeterminação dos povos.
Quarto, não intervenção. Quinto, igualdade entre os estados. Sexto, defesa da paz. Sétimo, solução pacífica dos conflitos. Oitavo, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Nono, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E décimo, concessão de asilo político. Eu vou citar aqui alguns tópicos que me saltam mais aos olhos para vocês verem algumas coisas que vêm sido desenvolvidas no decorrer da história que realmente determinam e caracterizam a personalidade das relações internacionais do Brasil. A primeira é a autodeterminação dos povos. O Brasil, ele tem uma tendência a dar legitimidade a novas nações que vêm surgindo. Um exemplo disso é o Estado de Israel, que quando o diplomata Oswaldo Aranha, em uma das conferências, se eu não me engano, da Organização das Nações Unidas, ele afirmou a existência desse novo Estado, que na época ainda estava pedindo legitimação. E tanto que hoje, se você viajar para Israel, você vai ver bustos e homenagens a Oswaldo Aranha, justamente por ter sido um dos primeiros a legitimar a existência. E aí, isso você vai ver em outros países também. Quando ele surge, o Brasil acaba sendo um dos primeiros países a dizer que realmente esse país existe, porque o seu terceiro princípio é a autodeterminação dos povos. Uma outra coisa é a não intervenção. O Brasil, ele tem um histórico não intervencionista em conflitos. Tanto que muitas vezes agora, principalmente nessa situação da Ucrânia, as pessoas, porque o Brasil não falou nada. A tendência do Brasil é justamente ele não se meter, a menos que realmente seja algo que infrinja muito as fronteiras e ultrapasse e comece realmente a atingir a realidade dos seus patrícios, né? No caso do Brasil, a gente tem alguns conflitos dos quais nós participamos: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Paraguai, Guerra da Cisplatina, conflitos internos que nós tivemos diversos, separatistas, independentistas, etc. Mas a tendência do Brasil é evitar ao máximo o conflito. E voltando aí, indo para o sexto tópico, que é a defesa da paz. Acima de tudo, nós temos vários movimentos, várias missões de paz que o Brasil atuou na África, na Ásia e principalmente nas Américas. Hoje nós temos a Operação Acolhida, se eu não me engano, em Roraima, que recebe os venezuelanos que querem entrar no território brasileiro, né, para se refugiar. Nós recebemos vários refugiados. E temos também, recentemente, a nossa participação na missão de paz no Haiti, ajudando a população haitiana, principalmente muito sofrida por vários fatores, mas também pelos terremotos, né, os desastres ambientais que acontecem lá de maneira frequente, né? A solução pacífica dos conflitos. O Brasil, ele desde a sua existência como colônia, depois como parte do Império Português, e depois como Império Brasileiro, e depois como República Federativa do Brasil, o Brasil, ele tem um histórico de participação como mediador de conflitos e só para a resolução pacífica de conflitos. É uma característica da personalidade da política externa brasileira intervir positivamente para a resolução de conflitos. Nós temos um tópico aqui que ele sofre um pouco de confusão, porque ele não consegue ser perfeitamente exercido devido ao último tópico, que é o oitavo, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Principalmente no âmbito do terrorismo, o Brasil, ele é contrário a todas essas vertentes terroristas. Que é um movimento terrorista, é aquele movimento que gera que gera terror nas pessoas. Só que ao mesmo tempo, o Brasil, ele concede asilo político a todo mundo. Por que isso? Porque nós temos uma formação, no caso, somos um Estado laico, mas a formação da nossa legislação e das nossas perspectivas de punição, elas têm uma vertente católica cristã, que é do Novo Testamento. Enquanto o Velho Testamento, ele fala mais sobre olho por olho, dente por dente, a punição mais severa, o Brasil, ele é a favor de uma punição mais branda: se alguém bater na sua face, dê outra face, e todas aquelas coisas que a cristandade trouxe. Nós somos contrários à pena de morte, à prisão perpétua e à extradição de presos, de perseguidos políticos e todas essas outras características. Então, nós sempre temos a presunção
da inocência como primeiro fator. Só que muitas vezes nem todo mundo é inocente, vocês sabem disso, e algumas pessoas são realmente criminosos perigosíssimos. Muitas vezes membros de facções terroristas, membros de grupos que realmente geram conflitos gravíssimos em muitos países do mundo. Então o Brasil recebe essas pessoas e fica segurando essas pessoas até o dia que é comprovado que ela realmente cometeu aquilo ali, e aí sim ela autoriza a extradição. Um caso que foi muito conhecido é o caso do italiano Cesare Battisti, que fazia parte de uma facção terrorista, veio para o Brasil dizendo que era inocente e era perseguido político, enquanto na Itália julgava-se o caso dele e provava-se que ele teria realmente cometido vários crimes contra a vida, e muitas pessoas tinham perdido as suas vidas por conta dele. Então, depois de muito tempo, houve a extradição dele, ele voltou para a Itália e lá ele afirmou que realmente ele tinha cometido os crimes. E assim como ele, nós temos tantos outros líderes de facções terroristas, de grupos traficantes de drogas e uma série de outras coisas que a gente nem vale a pena aqui falar. Esse princípio, ele, que é o último princípio, o de conceder asilo político, ele muitas vezes é confundido com essa situação de repúdio ao terrorismo, porque até que se comprove que aquela pessoa realmente é um terrorista, ela acaba ficando no nosso país e a gente acaba recebendo uma série de coisas, de pessoas, de bagulho. Meu bem, não é brinquedo, não. Então é isso, gente. Esses são os nossos princípios. Sempre que vocês forem analisar um posicionamento presidencial, que é quem responde, sem ser o Itamaraty, à política externa do Brasil, quando no poder, veja na Constituição se esse posicionamento ele representa, ele tem uma relação direta com os princípios das relações internacionais do Brasil, e entendam que os presidentes, eles sempre têm um ministro das relações exteriores que é um profissional de carreira que dá estrutura e condição para que essas pessoas possam atuar internacionalmente, desde a construção dos seus discursos até o posicionamento das suas relações internacionais publicamente ou em alguns outros tipos de acordos, tratados, seja lá o que for. Então, gente, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido basicamente como funcionam as nossas relações internacionais a partir dos princípios constitucionais. A Constituição está disponível online se vocês quiserem dar uma lida. E se vocês quiserem entender mais sobre o histórico da política externa brasileira, nós temos esse livro aqui, que é de Amado Luiz Cervo e Clodoaldo Bueno, A História da Política Externa do Brasil. Essa que eu tenho é a 3ª edição. Muito bom livro. Tem outros livros também que vocês possam ler, mas é uma excelente dica para quem quiser entender mais ou menos como é que foi o passo a passo até nós chegarmos aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.